Será que a Klabin faz sentido para você? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos ver um trecho da entrevista que o Luan do TubaCast fez com o Fábio Baroni, onde o Fábio diz que a Klabin não é para todo tipo de investidor, e depois nós vamos refletir aqui um pouco uma forma de você mesmo decidir se faz sentido para você a Klabin. Tá? É uma tática que muitas vezes eu olho para entender se uma empresa é muito arriscada ou não. Deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Ô, Fábio, tem duas empresas que a gente não falou aqui. A primeira é a Klabin. A Klabin, ela tá num bom momento pra investir nela? Cara, a Klabin é uma baita de uma empresa, sem menor dúvida. Quando eu falei aqui das empresas que estão na sua vida, quando eu falei de você ir no banheiro, a primeira coisa que você faz é usar uma Klabin, um papel higiênico, quando você pede alguma coisa e chega na sua casa. Klabin é gigante, é gigantesca. Eu quero ir no Klabin Day. Klabin Day é maravilhoso. Putz, é sensacional. Teve uma que a gente foi que eles estavam mostrando o projeto Puma sendo construído. Nossa, cara, legal. maravilhoso. Assim, é uma empresa que demanda muito capital, só que ao mesmo tempo paga um bom dividendo e com uma certa frequência. Só que ela fica, em alguns momentos ela ficou sem pagar um certo dia. Ano passado ela ficou um pouco sem pagar dividendo em função dos projetos que ela estava fazendo. Eu acho que é uma empresa, assim, é uma empresa que não tá no best, tá? É uma empresa que mexe com commodity, então, assim, ela não tá... Foge um pouco do... Foge um pouquinho, cara. A pessoa que tá começando, eu acho que não é... Talvez não seja o melhor projeto pra você fazer, pra você se associar. No entanto, eu falo pra você que eu dei de presente pra minha sobrinha quando nasceu, ações da Klabin. Que legal. Eu dei de presente pra ela, todo aniversário dela, pras minhas sobrinhas, eu dou ações, né? Doações não, eu dou dinheiro pro meu irmão vai lá e compra ações pra ela. É isso. E eu dou ações da Klabin, né? Não só Klabin, alguns bancos também, mas eu comecei com Klabin justamente por conta desse projeto de longuíssimo prazo, de uma empresa que existe desde 1899. E, cara, eu imagino que vai existir pelos próximos... A gente vai morrer, vai ter nossos netos, bisnetos... E vai continuar existindo. Vai continuar existindo, cara. Tem uma coisa em relação à Klabin que eu acho que me preocupa muito. Eu sempre falo mais para o investidor que está começando. Só que eu acho que esse investidor que está começando... Resumindo, eu acho que você deve se portar sempre como investidor que está começando. Porque eu falo assim para as pessoas, cara, uma carteira bem pautada, ela tem banco, elétrica, seguro, energia, telecom, que são os best. E depois você vai para a oportunidade. Só que eu costumo dizer que uma carteira bem pautada, ela bem fundamentada, ela só precisa estar aqui. Você não precisa de outra. Se eu tiver eu coloco boas banco, empresas desse setor. Eu coloco banco, energia e seguro, vai. Beleza. E saneamento, talvez. Se você tiver empresas desses setores e ficar acumulando por um bom tempo, você não precisa sair delas. Não precisa fazer isso. A Klabin é uma belíssima empresa, tem projetos maravilhosos, demanda um capital muito intenso, assim, um capital bem intenso. Exato, não tem jeito. Só que assim, é uma empresa que você pode comprar hoje a R$4, se eu não me engano, que tá preferencial, porque eu olho bastante ela, eu já tive Klabin na carteira. Mas assim, é uma empresa que eu exijo um desconto um pouco maior pra comprar. Por quê? Porque eu enxergo que existem outras oportunidades muito claras na bolsa. Então eu acho que você não tem por que começar na Klabin, é a minha visão. Muitas vezes tem oportunidades que podem dar um ganho maior, porém, às vezes tem um risco maior. Você comprando nos momentos corretos, você já tem aqui, não tô nem falando de fundo, acertei o fundo, não, só comprar no momento correto, fugindo um pouco do topo, o que não é o caso da Klabin agora, normalmente já dá ganhos muito interessantes. Eu não estou recomendando compra, estou dando inclusive um exemplo, tá? Diversas empresas funcionam dessa forma, mas commodity, sim, como ele disse, tem um risco. Pode sair alguma coisa que não está no nosso radar e as ações sofrerem por muitos anos. E aí é que entra uma tática que eu gosto de utilizar muito, que é a regra dos 7 anos. Eu já vou mostrar, mas antes vamos entender então qual seria a melhor Klabin nesse momento. Então a gente pode ver aqui que entre Klabin 11, 4 e 3, o dividendo está praticamente igual, né? O PVP também, então está muito igual, vai da preferência de cada um. Há quem prefira um número maior de ações, né? Alguns aí fazem questão de ter as ONs, que são as mesmas ações dos controladores. Eu, no caso, gosto de comprar via puts. Então, eu já estou aqui há vários meses vendendo put da Klabin. Ela está batendo na trave várias vezes. Talvez esse mês seja mais um que vai bater na trave aqui, virar pó as opções. E eu vou ganhando prêmios enquanto isso. Em algum momento, eu compro ela sem pressa. Ou, de repente, até se eu decidir comprar manualmente. Mas o fato é que eu prefiro a 11 pela liquidez e a possibilidade de ganhar um dinheiro adicional vendendo puts, tá? Essa regra do 7 eu não vi em nenhum livro, eu que utilizo ela, eu quando comecei a investir, já estou há 15 anos na bolsa, eu fui percebendo no meio do caminho que as ações, todas elas, quase todas, acabam ficando positivo nos 7 anos. As que não ficam, ou tem um problema muito sério, e às vezes não vale a pena a gente se meter nessa encrenca, ou às vezes foi algo tão específico que não vai mais acontecer. Mas é importante a gente olhar essa regra do 7 para também medir o nosso apetite. Se uma empresa está sempre no positivo, com folga, a gente pode reduzir para 5, em períodos menores, para ver como é a volatilidade dessa empresa. Isso não é garantia, mas é um belo de um sinal. Vamos ver a Klabin na minha regra dos 7. 7 anos da Klabin,
28% de positivo. Não é tão positivo assim, mas ela está positiva. Tem um momento de lateralização, uma alta e uma queda. Olha só, queda, isso já é um bom sinal para quem quer comprar agora, né? Então, positivo, a gente vai mudando os períodos, ó, 40, 100%, olha lá, cento e poucos, e vão mudando. Tá fechado nos 7 anos, vão mudando. Olha lá, cento e poucos, cadê? 130 e poucos, sempre positivo, 200, dos 300, olha, 500, é coisa de maluco, né? Nossa, olha lá, 200 e pouco, 200 e muito, sempre positivo. Não tem um período longo negativo. Então, assim, na verdade, será que a empresa não é para você mesmo? Você tem tranquilidade de ficar 7 anos e entender que a empresa provavelmente vai seguir esse ciclo aqui? É óbvio, você tem que também sempre acompanhar, porque, como eu já disse, passado não é garantia do futuro, mas o passado joga ao favor. Você vê que a empresa faz isso constantemente. Então você está vendo que esse vídeo eu não estou analisando a empresa, eu estou analisando o histórico dela só de cotação. Já falei outras vezes da Klabin, porque eu acredito nela no longo prazo, mas hoje a gente está vendo o passado, porque poderia trazer aqui uma historinha triste, a gente teria que entender por que tem essa história triste, né? Por exemplo, a Vale, olha só, na foto dos 7 anos, cara, já tem a justificativa do porquê investir numa ação de commodities. Não estou recomendando, o porquê que eu invisto. 1.200%. É fantástico. Você vai conseguir comprar no fundo sempre? Óbvio que não. Você vai às vezes comprar errado. E aí que tá o legal também. Você não comprando só no topo do topo do topo, você tem grande chance de dar muito certo. Você comprando do meio para baixo, é muito bom, é muito sucesso. Então 1.200 e pouco, essa é a Vale. E a gente vai pegando os períodos para trás, sempre muita porrada para cima. Lógico, a Vale vai ter o problema. A gente vai chegar lá, positivo, muito positivo, negativo, mas é bem pouquinho. Cara que comprou no topo de 2010 aqui, né, tal. Aí aqui ficou ruim. O que aconteceu aqui? Esse é o pior período da Vale, eu acho. De 7 anos. Não sei se tem outro mais passado, mas assim, desde que eu invisto na bolsa, esse é o pior período. Você vê aqui que estava quase que no topo aqui, né? E ela teve essa queda das commodities. O que aconteceu aqui? Primeiro, queda das commodities. Nós tivemos aqui a própria Dilma aí atrapalhando, né, o governo Brasil de modo geral, e as tragédias que a Vale enfrentou. No período aí, a Vale enfrentou, num período recente, Brumadinho e Mariana de tragédia. Então, assim, eu peguei 7 anos, mas se você pegar aqui no topo, dá pior, né? A queda é muito brusca. Só que na sequência, se o cara não vendeu, logo na sequência as coisas dispararam demais. Então, o que você tem que entender? Será que esse risco aqui pode acontecer de novo? Queda de commodity pode acontecer, mas ela também está diversificando, né? Transição energética e tudo mais. Enfim, é isso que a gente atua. Pegou um período difícil da empresa, opa, por que aconteceu isso? Será que vale a pena? E aí é que a gente tem que ir medindo. Só que a Vale foi muito específica, é muito difícil acontecer isso. Você pega outros períodos, já fica positivo de novo. É coisa de maluco. A Vale é sensacional, né? Então, a Vale, assim, meio que tá aprovada aí para quem tem um pouco de estômago. Quem não tem, quem não aguenta de repente pegar um período desse, talvez a Vale não faça sentido. A Petrobras é também similar, ó, 1.100 e pouco, quase igual a Vale, só que se você pegar um período mais para trás, a Petrobras foi mais triste, né? Foi muito triste. Ela teve aqui olha só, menos 80, cara, é difícil. E foram muitos períodos, não foi um período específico, são vários que ela fica no negativo de 7 anos. Ó, já ficou positivo, aí já negativo de novo. E é uma dureza, né? E foi muita sequência, né? Olha só, uma queda infinita até que realmente melhorou as coisas. E ela não teve uma tragédia específica, né? Não era para ter sofrido isso como a Vale, porque a Vale ela teve aquelas tragédias que a gente sabe que ela está atuando para nunca mais acontecer aquilo. Agora a Petrobras foi só commodity. Commodity não era para acontecer tudo isso aqui, né? Em outros períodos, aconteceu nesse período aqui, aconteceu nesse... Várias vezes aqui o cara levou prejuízo. E aí a gente lembra que é a questão de ser uma estatal. Então você juntou commodity com governo Dilma, com estatal, com... Cara, misturou muita coisa aí, é um risco. Então você tem que entender, será que a Petrobras faz sentido para você? Não estou recomendando nem compra, nem venda, nem nada. É só você analisar. Talvez até faça, comprando aí uma percentual menor. Puxa, vi muito risco aqui. Não vou comprar, sei lá, 5%, vou comprar 2%, 1%.
Entendeu? É uma coisa interessante pra gente ver. E quando a gente pega uma elétrica tipo a Transmissão Paulista, 270% de alta aqui, a gente vai pegando outros períodos, ó, 300, 400, aí 500, né, 600, aí a gente já vê que aconteceu alguma coisa nesse passado aqui, que ela tá com tanta alta, né, que foi a questão do RBSE, né, olha só, aquela indecisão toda política trouxe um buraco para a empresa, quem comprou aqui se deu muito bem, eu olhei e acabei não comprando, deveria, né, faz parte. A vida de investidor é se arrepender, né? Uma empresa que eu gostava tanto, acompanhava e não comprei. No fundo, mas comprei depois também, não tem problema. A gente tem aí para longo prazo. Então, a Transmissão Paulista deu essa oportunidade aqui, mas é mais difícil elétricas darem isso. Mesmo assim, você não encontra em nenhum período, repito, em nenhum período aqui que a gente tem histórico, ela é negativa. Nem quem comprou aqui, ó, antes e viu esse buraco todo. Quem comprou antes aqui, ficou 7 anos e viu esse buraco, não tem. A não ser que você tenha. Não tem, não. Acho que nem nesse topo, não tem. A Transmissão Paulista não tem um período de negatividade. Então você vê que as elétricas são as mais perenes possíveis aí. Mas nem elas estão livres, né? Mas assim, a Transmissão Paulista tive aqui que deu super certo. Várias outras vão dar super certo. É isso, né? As empresas de commodities elas vão dar mais buracos aí de lacunas de prejuízo. E aí pode fazer sentido você ter um receio maior. E a gente pode observar a Klabin, que ela se comportou, eu diria, que talvez mais parecido com um banco, que tem uma alta volatilidade também, do que como uma empresa de commodity. Ela teve sim uma volatilidade grande em alguns períodos, mas ela foi bem resistente, né? Não chegou a ser uma elétrica. Elétricas são aí, difíceis de ter um desempenho igual em termos de estabilidade, mas a gente vê que ela também não chegou a ser uma ação de commodity, tá? E os outros pontos vocês já devem conhecer, que é lucro contra a cotação, a Klabin aqui vem com a cotação caindo, enquanto o lucro não cai, ele está estabilizado, o mercado está com medo aí da queda da celulose, né? Outros indicadores que podemos ver é o PVP, e ela está abaixo do PVP da média dela, histórica, né? Embora tenha aqui um bem diferente, puxa um pouquinho a média para cima, mas de qualquer forma está abaixo. O PL, mesma coisa, também tem um ano que puxou para cima, mas mesmo assim está meio que abaixo, né, da maioria dos anos aqui, o PL dela. E o dividend yield é outro ponto que a gente tem que olhar, e eventualmente a empresa teve realmente dividendos bem baixos, mas aí é outro tipo de análise, né? O que a gente entende agora é que a empresa já está num case onde ela se desalavancou, está num processo de crescimento, mas com EBITDA que traz a possibilidade de trazer dividendos para elas também. Agora ela tem a política de dividendos baseada no EBITDA, ela tem aqui o hedge que ela faz agora também. Tudo isso possibilita ela de estar pagando bons dividendos aí nos próximos anos, mas assim, tem que ter calma que eventualmente vai ficar na casa dos 6 meses, mas o que não vai acontecer é ter dividendo aqui na casa dos 2, dos 3, mas esse é um outro tipo de vídeo, para isso não ficar muito longo, eu falei mais ali da questão da cotação. Deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem a Klabin, tá de olho na Klabin, ou de repente se você tem empresas de commodities aí, como a própria Vale, a Petrobras ou outra. Um abraço, até o próximo, valeu!